Graça e paz, amados, amém? Felizes com Jesus? Me ouvem bem? Está alto, está baixo? Tá bom? Glória a Deus. Se puder botar um pouco de retorno para mim. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Que tempo gostoso, irmãos. Que tempo gostoso. Aleluia. Que tempo gostoso. Feche seus olhos, vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado porque o Teu Espírito Santo está conosco no dia de hoje e Ele nos revela a Tua doce e preciosa palavra de Deus. Senhor, queremos ser transformados através daquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Senhor, que nós possamos estar com o nosso coração, e assim nós declaramos o nosso coração um solo fértil, para receber a porção inteira, na totalidade da palavra do Senhor. Nós declaramos que toda semente que cai em nosso coração, ela germina e ela dá frutos a 100 por 1. Isso não é para a glória de nenhum homem, era para a glória de Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que morreu, aquele que se entregou por amor a nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque todos os dias você nos revela Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. Para a honra e glória do Teu santo nome é que nós oramos. Aleluia. Provérbios 16, 24 diz que as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os nossos ossos. Amém? As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os nossos ossos. Então, se você sentir liberdade, repita comigo: em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falo palavra de vida e não de morte, de saúde e não de doença, de abundância e não de escassez. Palavra de bênção e não de maldição, porque eu sou a justiça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, e na minha boca existe um milagre. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu tenho 3 horas e meia para falar para vocês. Aleluia. Uma palavra do Senhor. Não. Prometo que serei bem breve. Amém? A equipe do louvor, a hora que chegar em 30, me avisa. Mas a partir de agora, né? A partir de agora, pelo amor de Deus. Amém? Queridos, eu tenho uma palavra da parte de Deus. Uma palavra que já estava no meu coração há mais de um mês. E aprove o Senhor trazer ela hoje. O título dela é Jesus, a fonte de água viva. Jesus, a fonte de água viva. Aleluia. Jesus, a fonte de água viva. João 4, do 1 ao 15. João 4, do 1 ao 15. João 4, do 1 ao 15, diz: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Outra tradução na NVT diz que no caminho teve que passar por Samaria. Era necessário Jesus passar por Samaria. Na NVT diz que era necessário. Teve que passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e sucedeu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco da água. Jesus fala para a mulher samaritana: dê-me um pouco dessa água.
E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ou seja, era Jesus e a mulher samaritana, somente. E a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você soubesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água da vida. Uau! Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, o poço é muito fundo. Onde poderia conseguir essa água viva? O Senhor nem balde tem, nem corda tem com você. Como é que você vai tirar água desse poço? É mais ou menos na versão do Sérgio que diz isso. Como é que você vai conseguir tirar essa água? Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu um poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário de Jesus, pelo contrário disso, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água. Dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Eu nem precise voltar aqui para tirar água. Aleluia. Que passagem. Aleluia. Queridos, como introdução, como um pano de fundo, eu quero dizer para vocês como nasceram os samaritanos. Nós vimos que Jesus teve que passar por Samaria. Quem era Samaria? Quem era aquela mulher samaritana? Então eu preciso formar na nossa cabeça um pano de fundo, para que nós possamos depois entrar na palavra de Deus, amém? Então o nascimento dos samaritanos se deu depois da morte de Salomão, lá no Antigo Testamento. Então quando Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido entre o reino norte e o reino sul, amém? Então o reino de Salomão, Israel foi dividida, reino norte e reino sul, amém? Então o reino norte, a capital era Samaria. Então o reino norte, a capital ficou Samaria, e o reino sul ficou como sede Jerusalém, que foi conhecida como o reino de Judá. Vocês lembram que Jesus saiu de Jerusalém e ia para a Galileia, amém? Ele estava no reino sul, em Jerusalém, e ele ia para a Galileia, para o outro lado. Todos comigo até aí? Então, dois reinos foram divididos depois que Salomão morreu: reino norte e reino sul. Reino norte, Samaria; reino sul, Jerusalém. Por isso essa mulher vai para Jesus e fala: não é bom que eu fale contigo, é uma samaritana, e você é um judeu, porque o reino foi dividido. Todos comigo? Então o reino estava dividido, por isso que a palavra vai dizer que ela fala: não é bom eu, uma samaritana, falar com um judeu, porque o reino estava dividido. Então, a Samaria fazia parte do reino norte, e de ponto de vista dos habitantes de Jerusalém, que é o reino sul, esses habitantes que ficaram em Samaria começaram a perder a própria identidade religiosa, amém? Então o povo judeu, o povo de Jerusalém, olhou para o povo de Samaria e falou: esse povo perdeu a identidade do Senhor. O povo de Samaria tinha perdido a identidade do Senhor. Por que isso, Sérgio? Porque a adoração em Samaria estava mesclada. Samaria deixou entrar outros deuses na adoração deles, amém? Eu preciso construir esse plano de fundo para vocês entenderem. Então, Samaria não adorava apenas o Senhor, mas ela adorava outros deuses. E eles são 5 deuses. E esses são 5 deuses adicionais que Samaria adorava, além do Senhor. Então por isso que os judeus não se misturavam com os samaritanos, porque para os judeus Samaria estava prostituída, adorava outros senhores, adorava o Deus deles, mas também adorava outros 5 deuses, amém? Por isso que Jesus vai falar depois que: vá lá e busque seu marido.
né? Ela fala, não tenho. Pois é, falasse bem, tivesse 5, né? E nenhum deles fosse seus. Nós não lemos aqui, mas em outra hora nós continuamos a mensagem. Por quê? Porque Deus estava mostrando o pecado de Samaria. Amém? O pecado dos samaritanos. Por isso que Deus fala o seguinte: você teve 5 e o que tem não é seu. Ou seja, o que você está adorando não é a coisa certa. Todos comigo? Então, entraram 5 deuses na cultura dos samaritanos. Isso vem lá em 2 Reis, capítulo 17, 24 ao 33. Só anote para você ler em casa. 2 Reis, capítulo 17, do 24 ao 33. Para você entender como esses deuses chegaram a Samaria. Amém? O que aconteceu? Essas nações trouxeram pessoas da Babilônia, de Cutá, de Avá, de Amate, de Sefaravarim. Levaram esse povo para Samaria e aí virou aquele caos. Uma hora adorava um, outra hora adorava outro. E aí não tinha uma identidade no Senhor. Amém? Então, com esse pano de fundo, com essa visão de Jesus saindo de Jerusalém, aprove o Senhor que ele tivesse que passar por Samaria. E o primeiro ponto da minha mensagem é: Jesus teve que passar por ali. Jesus teve que passar por ali. Queridos, eu tenho 2 crianças em casa e deixa eu perguntar para você. Você como criança já fez essa pergunta, né? Muitas vezes nós, quando éramos crianças e até adultos, né? Eu tenho que fazer tal coisa? Eu preciso fazer tal coisa? Eu tenho que fazer isso? Só que a palavra de Deus diz que Jesus teve que ir àquele lugar. Jesus precisou ir àquele lugar. A Manuela sempre pergunta: pai, eu tenho que lavar louça? Tem que lavar louça, claro. Você tem que lavar louça. Então, o ter aqui, queridos, é como se fosse algo obrigatório a se fazer. Então, Jesus era obrigado a passar por aquele lugar. E você já vai entender onde nós vamos chegar com isso. Amém? Então, Jesus teve a atitude diferente sobre esse ter que. Ele não teve escolha, ele foi. Então, observamos isso. No caminho, Jesus teve que passar por Samaria. João 4:4. Então, no caminho, era necessário que Jesus passasse por lá. Eu passei um mapa para vocês. Dá para colocar ali? Só para nós entendermos onde vamos chegar. Por que Jesus precisava passar por Samaria? Aqui embaixo, nós temos Jerusalém. Amém? No meio nós temos Samaria, a cidade perdida em seus deuses, que perderam a adoração no Deus único. Amém? E eles estavam indo para a Galileia. Lembra que nós lemos que Jesus saiu de Jerusalém e ia para a Galileia? Oh, Jesus. Olha ali, ó. Oh, coisa linda. Então a Bíblia diz no começo de João que Jesus sai de Jerusalém e vai para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por esse lugar. Queridos, uma vez que os judeus não se misturavam com os samaritanos, né, eles não passavam por essa terra. Vocês lembram que uma vez por ano todo mundo ia lá em Jerusalém e se purificava? Entregava um animal que representava Jesus na cruz, o Cordeiro perfeito que foi morto na cruz. Então toda vez que esse povo ia a Jerusalém, eles partiam da Galileia e eles passavam por Samaria. Por que eles passavam no ir para Jerusalém? Porque eles já estavam em seus pecados. Eles pegavam o animal perfeito e como eles estavam em pecado, eles passavam por Samaria. Aí podia, porque eles estavam em pecados. Aí eles entregavam os seus sacrifícios aqui em Jerusalém e na volta eles não passavam por Samaria. Eles andavam alguns quilômetros a mais porque eles se sentiam puros para aquele lugar. Eles se sentiam muito santos para aquele lugar. E aí Jesus diz: não, eu preciso passar por aquele lugar, porque aquele lugar precisa de salvação. Todos comigo? Então aquele lugar precisava de salvação. Queridos, os judeus andavam quilômetros a mais para desviar dessa rota de Samaria. Os judeus andavam quilômetros a mais para não voltar pelo mesmo caminho, porque eles consideravam os samaritanos impuros. Mas Jesus teve que passar por aquela terra. Por quê?
porque aquela terra também precisava de um Salvador. E só Jesus é o caminho que leva à salvação. Aleluia! Aleluia! Só Jesus é o caminho que leva à salvação. Sabe aquelas vezes que eu e você se consideramos muito puros para falar com tal pessoa? Não, aquela pessoa lá, aquela lá já é do capeta. Aquela lá, chega a feder a enxofre. Brincadeiras à parte. Não, queridos, Jesus tem um caminho perfeito para essa pessoa. É necessário que eu e você passemos por ela. Amém? Nós carregamos o Senhor conosco, o Espírito Santo conosco. É necessário que ninguém se perca. Jesus não perdeu ninguém. Aleluia! Então o caminho de Jesus que nos leva a Deus, esse caminho é o caminho do bem, é um caminho de justiça, é um caminho de amor, é um caminho de fidelidade, é um caminho de perdão. Esse é o caminho. Quem segue o caminho de Jesus encontra vida eterna. Quem encontra esse caminho diz: uau, encontrei a vida eterna. E queridos, eu e você, trazendo para o nosso contexto de hoje, eu e você precisamos passar por alguns lugares. É necessário que passamos por alguns lugares para poder buscar aquele que ainda não ouviu falar do Senhor. É necessário que passemos em lugares onde não queremos. Amém? E por Jesus ser esse caminho, Ele sempre irá a lugares inesperados pelos homens. Ele sempre irá a lugares que o homem queira evitar, por se achar muito puro para aquilo. Como desviar de Samaria. Queridos, se Jesus teve que passar por aquele lugar, significa que aquele lugar tinha perdido alguma forma da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que Jesus vem e restaura essa comunhão, nos traz vida e vida abundante. Amém? Então nós precisamos entender que as pessoas ao nosso lado precisam ouvir falar do caminho perfeito. Jesus passa por aquele lugar onde existe o rompimento em relação à comunhão, o homem e Deus. É necessário que Jesus passe por aquele lugar. Ele é um único caminho. Amém? Glória a Deus. Jesus disse que foi necessário passar por Samaria. Sempre onde existe pecado, uma adoração mesclada, é necessário que Jesus entre e liberte o povo. Sempre que existe alguma confusão, é necessário que Jesus entre. Sabe aquela pessoa que nós conhecemos que é meio confusa, que acha que é uma coisa, que é outra? É necessário que essa pessoa encontre o caminho, Jesus Cristo. Amém? Mas essa pessoa encontra sozinha esse caminho? Até pode, mas dificilmente. Por isso eu e você somos embaixadores de Cristo nessa terra. Nós somos aqueles que apontamos o caminho. Nós somos o João Batista, né? Aquele que aponta o caminho. Ei, arrependam-se, volte ao caminho do Senhor. O Senhor é bom, a sua fidelidade dura para sempre. Então eu e você precisamos apontar um caminho. No contexto de hoje, Jesus precisou vir ao nosso encontro, queridos, pois éramos como ovelhas desgarradas sem pastor. Éramos como ovelhas desgarradas. Então Jesus desceu até nós. Queridos, Jesus estava em um alto lugar chamado Jerusalém. Jerusalém era o lugar mais alto. E a Bíblia diz que Jesus desceu de Jerusalém. Ou seja, Ele desceu da sua glória e foi servir uma mulher samaritana. Amém? Nunca se desce a Jerusalém. Jerusalém só se sobe. E aí Jesus estava em Jerusalém, mas era necessário passar por Samaria. Ele desceu da sua glória, assim como nós sabemos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez servo, se fez homem, morreu por nós. Era necessário que Cristo viesse até nós, para nos salvar. Então ele desceu de Jerusalém, de um lugar alto, de um lugar de autoridade, ele se fez servo, para poder trazer a salvação àquele lugar. Amém? Todos comigo? Estávamos mortos em pecados e em delitos, afastados de Deus, queridos, do amor verdadeiro do Pai, mas Jesus decidiu vir até nós. Ele abriu mão de tudo, Ele decidiu vir até nós. Então Ele nos resgatou, Ele pagou um preço de sangue, para vir até nós.
O caminho. O caminho. Éramos como mortos em pecados e delitos. Queridos, aquele que nunca pecou, se fez pecado por mim e por você, para que por meio dele, por meio de Jesus, nós fôssemos declarados justiça de Deus. Aleluia! Ele se fez maldito naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ser justificados pelo Pai. Aquele que nunca pecou, se fez pecado por nós, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Ele nos encontrou à beira de um caminho de perdição. Éramos como aquela mulher samaritana. Aquela pessoa ao nosso lado é igual uma mulher samaritana à beira de um caminho de perdição. E eu e você carregamos o caminho conosco. Eu e você temos uma palavra de esperança para as pessoas lá fora nesse mundo. Amém? Éramos como ovelhas desgarradas, afastadas de Deus, e Ele nos trouxe para junto dEle. Ele nos trouxe para junto dEle. Estávamos à beira de um caminho de perdição, e o Pai nos resgatou. O Pai nos resgatou do quê? Do poder das trevas. Ele nos trouxe para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo, que nos comprou com um preço de sangue, nos deu liberdade. Derramou a última gota de sangue por mim e por você numa cruz. Aleluia! Esse é Jesus. Então, quando estávamos ainda mortos em pecados, ou seja, cheios da natureza pecaminosa, do pecado de Adão, afastados da glória de Deus, Ele veio até nós e falou: Sérgio, me dá um pouco dessa tua água que tu tens aí. Não, eu tenho uma água mais ou menos. Aí ele olha para o Sérgio e diz: mas eu tenho uma água, Sérgio, que quando você beber, você nunca mais terá sede. Ao contrário, de você fluirá rios de água viva. Você vai se tornar uma água viva, uma água que jorra para a vida eterna. Esse é eu e você em Cristo Jesus. Aleluia! Esse é eu e você em Cristo Jesus. Aleluia! Todos os dias Jesus nos chama para nos divorciarmos de tudo aquilo que não é bom, que nos afasta de Deus. Assim como aquela mulher samaritana estava iludida com os deuses do mundo. Todos os dias o Senhor diz para mim e para você: é tempo de se afastar daquilo que não é bom. É tempo de se afastar daquilo que não convém ao Pai. É tempo de se afastar daquilo que toma o teu tempo, que não é pertencente às coisas do reino de Deus. Queridos, eu e você só estamos aqui na terra para um propósito: proclamar o reino de Deus. Amém? Então é tempo de se afastar das coisas que não te levam a nada. É tempo de nos afastarmos daquilo que não nos acrescenta de nada. E é isso que Jesus fala para ela: você precisa largar esses deuses. E trazendo para nós, tem muitos deuses que nós levantamos altar dentro de nós. E nós temos uma falsa sensação que está tudo certo, que o Senhor Ele tem o comando de tudo, mas não, tem muitas coisas dentro de nós, que nós levantamos deuses, e nós não deixamos Deus governar. Aleluia! Então é isso que Jesus faz. A Bíblia diz que Ele é o noivo, que vem buscar a sua igreja, a sua noiva. Queridos, você não tem mais aliança com ninguém. Você não é noiva para os desejos dessa carne. Você não é noiva para as coisas desse mundo. Você é a noiva do Cordeiro, que um dia vem buscar eu e você. Aleluia! Você não tem mais tempo para noivar, para se deitar com outros deuses, para procurar outras coisas. Você é a noiva perfeita do Cordeiro. Então, como noiva do Cordeiro, que estejamos como aquelas 5 virgens prudentes, com o óleo dentro de nós, para quando Ele vier, Ele falar: entre no gozo do teu Senhor, entre no gozo do teu Senhor, aleluia. Queridos, é tempo de derrubar ídolos. O tema de águas profundas já diz isso. É tempo de profundidade no Senhor. Como, Sérgio? Na palavra, na comunhão, no discernimento, no ler a palavra, nos relacionamentos. É tempo de águas profundas. É tempo de sair do raso, do superficial. Aleluia. Assim como Jesus teve que passar por aquele lugar, é necessário também deixar Deus entrar em nossas vidas, quando Ele passar. Ele passa por nós. Talvez você está escutando de Jesus a primeira vez, eu não conheço todos que aqui estão.
Mas ele está passando. E é necessário beber dessa água. Amém? Talvez você tenha alguém lá fora que precisa beber dessa água. E você tem. Eu tenho pessoas que precisam beber dessa água. Queridos, quando Ele entra na nossa vida, Ele traz clareza, Ele traz renovo, Ele traz esperança, Ele traz mansidão, Ele traz alegria, porque Ele é a verdadeira fonte de água viva. Amém? Segundo ponto, a água que não sacia a nossa sede. Se Ele sacia, existe uma água que não sacia. Amém? Vemos aqui que a mulher samaritana todos os dias buscava água. Lógico que o nosso corpo precisa de água. Eu não vou dizer para você nunca mais tomar água, né? Você precisa beber água. Mas o fato dela ir pegar água todos os dias significava de uma forma espiritual que todos os dias ela precisava se encher de alguma coisa que não completava o vazio dela. Amém? Aquela mulher samaritana, ela tinha um vazio. Aquela cidade de Samaria tinha um vazio dentro dela que aqueles deuses não preenchiam. Então o segundo ponto, a água que não sacia a nossa sede. Certo homem encontrou esse poço, queridos. Esse poço de Samaria. Esse poço que era localizado na cidade de Samaria, na cidade de Jacó. E esse poço, dizem os teólogos, que tinha 32 metros de profundidade. Então você consegue imaginar o trabalho daquela mulher? 32 metros de profundidade, soltando aquela cordinha, para pegar uma água, para trazer de novo. Aquele balde, ele pesava cerca de 3,7 quilos, 3,5 quilos, vamos botar. Então aquele balde descia vazio e voltava pesado. 32 metros, aquela corda na mão dela, aquele esforço para trazer uma água para beber, mas ainda depois ter sede. Como se você estivesse num prédio, no 11º andar, e você pegasse um balde de água e puxasse ele. Imagina. Esse era o trabalho dessa mulher todos os dias. E uma forma espiritual dizendo que todos os dias ela precisava fazer um esforço para ser preenchida. Amém? Então todos os dias ela precisava esforçar-se, fazer força para beber de uma água que não saciava a vida dela. Amém? E Jesus disse para ela, dê-me dessa água. Queridos, Jesus sabe o que temos para dar. Jesus sabe o que eu e você temos para oferecer, mas Ele sabe, se Ele sabe, Sérgio, por que Ele pede o que nós temos? Se Ele sabia que a mulher samaritana não podia dar para Ele aquilo que Ele queria, se ela nem para ela tinha, por que Ele pergunta, dê-me um pouco de beber? Para nos confrontar de uma forma simples e profunda, que não temos nada de bom produzido pela força do nosso braço. Queridos, aquela água que eu e você buscamos para alimentar a nossa alma, não serve de nada. É tudo obra morta. Eu e você precisamos beber da água da vida. Amém? Jesus também sabe que nada natural, nada nesse mundo pode surpreender a criação. Nada do que pense, uau! Deus, olha o que eu pensei aqui. Isso aqui tu nunca pensou, Senhor. Não, Ele já pensou. A Bíblia diz que não existe nada de novo debaixo do sol. Não existe nada de novo. O pastor Ney está usando um óculos novo. Bonito. Ficou elegante. Mas esse óculos não é novo para o Senhor. Ele já existia. Então não existe nada de novo debaixo dos céus. Então talvez você vai dizer, Senhor, agora eu vou te surpreender. Eu tive uma ideia de evangelização. Eu tive uma ideia de fazer um projeto. Olha aqui, Deus. Não, olha aqui. Olha aqui, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, então nós vamos fazer isso aqui. E você começa a tentar converter Deus para o seu projeto. Então você tenta dizer o seguinte, Deus, você precisa se converter, porque olha aqui o projeto que eu tenho. Uau, Senhor, aí sim, ó. Se o Senhor fizer isso, aí eu vou ser próspero. Se o Senhor fizer isso, aí eu vou ter isso, aí eu vou conseguir fazer isso. Queridos, não é assim com Deus. Nada de bom temos para ofertar a Ele. Nada de bom temos para ofertar a Ele. Não tenta converter Deus nos seus projetos naturais. Não tente dizer para o Senhor que é bom essa água natural que eu e você bebemos. Amém? Não é bom. Nada de bom tem nessa água que não sacia
a sede. Por que Jesus depois convida a mulher a se nutrir dele? Porque Jesus sempre vai ter uma resposta. Jesus nunca deixa ninguém sem resposta. Ele fala, não, você não está entendendo. Se você soubesse o dom de Deus, o presente de Deus, a graça de Deus que está diante de você, samaritana, você não me daria de beber, mas ao contrário, você pediria água para mim, e eu daria água para você, e do seu interior fluiria água viva, que jorra para a vida eterna. Então, ao contrário do que talvez você tenha para me oferecer, eu tenho algo muito melhor. Talvez o seu projeto, esse ano você vai ter que jogar fora no lixo. Talvez aquilo que você planejou não é nada daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez aquele projeto que você fez com tanto carinho, dia 31 à noite. Oh Senhor, meu Deus, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui é água. Queridos, é água da força natural. Não tem nada a ver com o Senhor. Ele conhece os nossos caminhos. Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe o que é bom para nós. Amém? Queridos, lá em Jeremias 2, Deus disse o seguinte para aquele povo, Jeremias 2,13. O meu povo cometeu 2 crimes, diz Deus. Jesus não tinha nem vindo ainda, né? Mas estava com o Pai. Então, olha o que Deus fala para esse povo. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, então eles me abandonaram, ou seja, foram atrás de outros deuses, foram suprir as suas necessidades em outros lugares, foram satisfazer a sua alma em outro lugar, eles abandonaram a mim, a fonte de água viva. Ah, não. 2 crimes. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm nada, que não retêm água. Aleluia! Queridos, pare de andar no natural. Esse poço, essa cisterna que eu e você cavamos no natural, é uma cisterna rachada. Sai fora em nome de Jesus. Queridos, essa cisterna natural, esse poço que você cavou tão bonitinho, e fala, oh Deus, olha aqui o meu projeto, a minha coisa, olha aqui olha o que eu tenho de projeto de vida para esse ano, Deus, me se converte a mim, olha aqui, ó, é uma cisterna rachada, não aguenta água, amém? O que eu aprendo com isso? Que eu preciso cuidar para não ser sabotado pela minha autodependência. Queridos, esse povo largou Deus e foi fazer para si poços, cisternas rachadas que não contêm água, que não aguentam água. Ou seja, enchia, esvaziava, enchia, esvaziava, enchia, esvaziava. E Deus fala, não é isso que eu quero para vocês. Queridos, eu não posso ser sabotado pela minha autodependência. Isso é o que nós mais somos pegos pela nossa alma. Achar que eu e você, pelo nosso intelecto, pela nossa sabedoria limitada, conseguimos fazer algo de bom. Nada de bom temos, a não ser que flua do Senhor. Mas Sérgio, tu tens uma habilidade tão boa para negociar, para fazer negócios, mas isso não vem de mim, é dom de Deus. Se eu achar que vem de mim, se eu falar que, nossa, como o Sérgio é um cara bom, uma cisterna rachada, não vai aguentar água, não vai parar água nela. Então, queridos, nós precisamos cuidar para não sermos sabotados pela nossa autodependência, achar que você consegue fazer tudo sozinho. Nunca foi assim. Essa mulher samaritana estava tão acostumada com o seu viver, que não tinha espaço para a dependência de Deus em sua vida. Aquela mulher é um retrato de uma cidade corrompida por adorar, por confiar e por depender de outros deuses sem eficácia. Sabe por que a autodependência pode nos sabotar? Porque a nossa alma é insaciável, queridos. Ela é apontada para as coisas naturais. Queridos, algo que você compra hoje e amanhã perde o brilho.
Algo que você leva uma vida inteira para conquistar. Quando conquista, vê que não é aquilo. Porque nós somos sabotados pela nossa autodependência. Pela nossa mente limitada humana. E nós trabalhamos tanto para conquistar uma coisa que talvez nem é aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso é bom nós bebermos da água da vida. A água da vida. Ele sabe o que é bom para nós. Amém? Por que as nossas almas sentem tanta sede por mais? Porque nós esquecemos de Deus, a fonte de água viva. A história dele nos lembra que até as maiores cisternas, a história dessa mulher nos lembra que até as maiores cisternas se racham. Queridos, que esse ano nós possamos andar em águas profundas. Que esse ano seja um tempo de não depender daquilo que os meus braços fazem, mas ter uma dependência direto do trono de Deus. Que esse ano eu e você possamos caminhar com os nossos ouvidos espirituais abertos, com os nossos olhos espirituais abertos para aquilo que o Senhor quer para nós. E para finalizar, um terceiro ponto: a água que sacia a nossa sede. Aleluia! A água que sacia a nossa sede. Aleluia. Graças a Deus. Felizmente, Deus ainda dá a água da vida. Vinde a mim. Vinde a mim. João 7, 37 e 38 diz o seguinte: se alguém tem sede, diz o Senhor, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E rios de água viva correrão do coração de quem crer em mim. Uau! Se alguém tiver sede, beba de mim. Porque ao beber de mim, rios de água viva correrão. Correrão aos que crerem em mim. O que Jesus está falando? Jesus está falando para aquela mulher o seguinte: quem beber dessa água, desse poço de Jacó, que é o poço de Samaria, que foi Jacó quem fez, quem beber dessa água da lei, vai ter sede outra vez. Mas ao contrário disso, quem beber de mim, da graça abundante, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Penso eu, né? Penso eu que Jesus estava lá encostado no poço. E ele fala para ela rindo, né? Samaritana, se você soubesse o que eu tenho para você, ó resgate. Se você soubesse o que eu tenho para você, ó resgate. Se você soubesse o ano que eu tenho para você, você não me daria de beber, mas você beberia do que eu tenho para te dar. E através de você fluirão rios de água viva, que jorra para toda a eternidade. Ó resgate, ó resgate, ei, ó resgate. Se você soubesse quem está te dando água, quem está aqui, você não seria mais a mesma. E eu declaro em nome de Cristo Jesus, Pai Celestial, debaixo da autoridade de Cristo Jesus, debaixo da unção do Espírito Santo, eu declaro uma palavra profética. Senhor, nós como igreja esse ano, nós não somos daquele que buscamos água em lugares naturais. Pai, nós somos aquela igreja que bebe da água do trono de Deus, a água que flui de Cristo Jesus. Nós somos aqueles que jorram água para a vida eterna. Nós somos aqueles que temos água para dar ao nosso
próximo. Nós não somos aqueles que andamos pelos olhos naturais. Nós somos aqueles que no ano de 2023 mergulharemos mais profundo, fluiremos nos rios de Deus, nós fluiremos no mover de Deus, no mover profético, apostólico, pastoral, mestre, evangelística, de ensino. Nós somos aqueles que fluiremos nos 5 ministérios nesse ano de 2023. Nós somos aquela igreja que não é morna, mas é avivada, é quente, é pronta a servir, Nós somos uma igreja avivada, nós somos uma igreja que flui rio de Deus. De nós sai poder, de nós flui poder do Altíssimo, de nós flui poder do Altíssimo. Nós somos uma igreja que flui nos 5 ministérios. Graça, prodígios, milagres, maravilhas fluirão desse lugar, dessa casa. Graça, poder, fluirão desse lugar. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós não somos mais os mesmos. Nós não somos mais os mesmos. Em nome de Cristo Jesus, nós liberamos essa palavra para o céu ouvir, para a terra ouvir, para o inferno ouvir. Nós não seremos mais os mesmos. Aonde nós impormos a nossa mão, prospera. Aonde nós colocarmos nossos pés, ali a luz chegou. Aonde nós estivermos, todas as trevas retrocedem. Aonde nós estamos como igreja, não existe nada maior. Nós somos embaixadores de Cristo sobre essa terra. Milagres, maravilhas, prodígios, sinais fluem através de nós, em nome de Cristo Jesus. Aleluia! Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito da verdade, Espírito da sabedoria, esteja conosco, Espírito Santo, nós te convidamos. Esteja conosco, Espírito Santo. Esteja conosco nesse ano de 2023 e nós temos certeza que o nosso ano não será mais o mesmo. Aleluia, aleluia, aplauda Ele. Aleluia, 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 aleluia. Jesus oferece a água que irá saciar a nossa sede. E por causa dessa água que vai fluir através de nós, através dessa água que flui através de nós, nós não somos mais os mesmos. Nós crescemos em favor e graça.